E aí, tudo bom? Então, nos outros, a bateria acabou acabando, né? Meio redundante. Mas enfim, vamos falar agora sobre leitura e modelagem. Antigamente, a leitura era muito importante para você adquirir conhecimento, tá? Quando você queria saber qualquer coisa, você ia numa biblioteca, você tinha que pesquisar vários livros para saber qualquer coisa. Hoje em dia, o avanço da tecnologia, a gente tem a internet, a gente tem o chat GPT. Automaticamente você tem outras formas de aprendizado, ou seja, não necessariamente a leitura, tá? Mas hoje em dia você consegue aprender através de vídeos, cursos, enfim. Então a leitura ela passa a ser um pouco menos importante, não que não seja. Até porque a leitura, além de te ensinar, ela estimula o quê? A sua imaginação. A sua imaginação é a sua criatividade, tá? Quando você lê um livro, você não tem imagens, automaticamente o teu cérebro ele precisa criar imagens através daquilo que você está lendo. Você cria sons, você cria imagens através da leitura. Isso é muito bom para sua mente. Porém, se tratando mais sobre aprendizado, você pode aprender através de cursos, através de mentorias, enfim, através de audiobooks. Aí vai de você. A leitura ela é importante, porém existem outras formas que você pode hoje em dia, né, tá utilizando, não necessariamente a leitura. Uma coisa eu falo para você. É sempre estude, né, escrevendo, falando, ensinando aquilo que você está aprendendo, porque é a melhor forma de você gravar. Nem que você grave áudio, grave vídeo, ensine, tá? Nem que você ensine para o espelho ou talvez ensine para si mesmo, tá? Ou talvez ensine para alguém, se tiver oportunidade, beleza? Sobre modelagem agora. Modele as pessoas que têm os resultados que você quer ter. Sempre modele quem já chegou onde você quer chegar e já tem os resultados que você quer ter. Até porque essa pessoa já sabe o caminho, ela já sabe onde você não deve errar, aonde você deve acertar, ou seja, nada mais justo você que quer ser um médico seguir os exemplos de um médico, entende? Se afiliar a um médico para que ele te ensine tudo, mas obviamente para você ser médico você tem que fazer medicina, né, automaticamente. Mas lá você vai estar sendo treinado por médicos, esse é o maior exemplo. Se você quer ser empresário, você tem que ser treinado por empresários, tá? Vamos falar sobre programação e PNL, tá? Programe a sua mente para os resultados que você quer. Desde a infância, a gente é programado através de tudo que a gente viveu, experienciou, escutou, assistiu, tá? As nossas viagens, as comidas que a gente comeu, tudo programou a gente. Ou seja, dos 7 aos 14 anos de idade é onde você realmente foi programado, tá? Então, se você tem alguns traumas, geralmente é dos 7 aos 14 anos que você teve esses traumas. Ou seja, dos 7 aos 14 anos meio que moldou quem você é hoje, tá? Mas a personalidade vai sendo moldada com o tempo, obviamente. Então, assim, se você quer mudar coisas hoje em dia que você vem mantendo de hábitos passados, nada mais justo que você programar essa mente para os resultados. Mas para você programar a sua mente, você precisa entender como você vai fazer isso, tá? E eu te dou algumas dicas. Através do conhecimento, através da informação, você pode usar cursos, livros, conversas com as pessoas, tá? Você pode usar músicas, você pode usar documentários, podcasts, audiobooks, e-books, artigos, você pode usar é, tudo que puder moldar a sua mente. Então você precisa programar a sua mente para os resultados que você quer. Qualquer coisa na sua vida que você quiser tem uma forma de você conseguir. Não é o que você vai fazer, tá? Pessoas fracassadas perguntam: o que eu preciso fazer para ter sucesso? Ou como eu posso fazer para ter sucesso? Não, não é nem o que e nem como, mas é quem pode te ajudar. O quem vai facilitar todo o caminho para você. Vai ser estranho que eu vou falar, mas é como se fosse um óleo lubrificante, tá? Você tá com a máquina lá, fazendo barulho, bah! Ou seja, é você tentando ter sucesso, bah! E você tentando ter sucesso dia após dia, mas não. Quando você cola na pessoa certa, que ela vai te ensinar tudo que você precisa, pois ela já chegou onde você quer chegar, automaticamente como se fosse um óleo lubrificante. A máquina que tava, bah, ela começa a fazer, tá entendendo? Então assim, não é o que você vai fazer, nem o como você vai fazer, mas quem você vai ter que seguir para te auxiliar no caminho, tá? Nessa sua jornada. Até porque a pessoa já passou por onde você tá, ela já passou pelas humilhações que você vai passar, ela vai te falar, ó, vai chegar em algum momento que alguém vai tirar sarro da tua cara, vai chegar em algum momento que alguém vai falar isso, aí você pega, você vai vivendo e daqui a pouco acontece tudo que a pessoa falou. Por quê? Porque a pessoa já passou por tudo isso, né? A pessoa já tá no topo. E você ainda não tá lá no topo, mas tá chegando. Mas o caminho é sempre o mesmo, a estrada é sempre a mesma, tá? Você vai passar por quase as mesmas coisas. A história do sucesso é sempre parecida e a história do fracasso é quase sempre a mesma, tá? Vamos lá.
Sobre hábitos. Cara, não adianta nada você conseguir uma vida bem-sucedida se você tiver hábitos ruins e não ter a vida pra poder aproveitar, tá? Não adianta nada você chegar no sucesso louco e não adianta nada você chegar no sucesso morrendo com alguma doença terminal. Tipo, pressão alta, alguma coisa assim, tá? Diabetes nível alto, enfim. Porque se você ficar muito tempo no quarto estudando, vai acabar com a tua saúde, tá? Porque você vai ficar sem sol, você vai ficar sem se comunicar com as pessoas, e vai trazer inúmeros problemas para você, tá? Mas você precisa ter hábitos que controlem isso para que você amenize esses problemas, tá? Quais são alguns desses hábitos que podem te ajudar? Cara, toma muita água, tá? Come muito bem, alimento bom, sabe? Alimento, verdura, fruta, legumes, salada. Então é aquela frase clássica, né? Desembale mais e descasque menos. Porque, pô, você tá pensando em ser um sucesso. Se você não chegar lá saudável, não adianta nada. Você vai ter que gastar o teu sucesso com a tua doença, entendeu? Então, assim, coma muito bem, durma o máximo que você conseguir, sabe? Tira um dia da semana que você dorme pra caralho. Um dia que você dorme muito, tira pelo menos um dia, ou talvez um dia no mês. Se você não pode dormir um dia por semana bem, sabe? Sabe aquele dia que você desliga o celular e fala, ó, não me acorda que eu vou dormir bastante, tá? É o dia que você tá de folga, talvez do trabalho, ou até mesmo... É aquele dia que você higieniza a sua mente, você limpa a sua mente, tá? E você descansa bem. Obviamente, se você trabalha, se você tem filhos, se você estuda, você não pode fazer isso todo dia, né? Às vezes você não consegue fazer uma vez por semana isso, mas talvez uma vez por mês você consiga. E já vai ser o suficiente para você se reencontrar em si mesmo. Você se acessar em si mesmo, entende? Você vai ter um encontro consigo mesmo. Você vai chegar um momento em que você vai largar do celular, largar das músicas, largar do mundo um pouquinho, e é o momento que você come uns sucrilhos em paz, toma um cafezinho bem tranquilo, como se não tivesse nada te apressando, tá? E é aquele momento que você reflete a tua vida inteira. Você não se prende muito no passado para não gerar depressão, tá? Mas você pensa no teu passado, você pensa no teu agora, você pensa no teu futuro, automaticamente isso vai te trazer autoconhecimento, né? Basicamente você se olhar pro espelho, tá? Vamos falar sobre o próximo tema aqui. Não, estamos falando sobre hábitos, né? Então, se livrar de vícios ruins, tá? Álcool, drogas, nicotina, cigarro, essas coisas. Bebida alcoólica, tudo que te tira o teu conhecimento, que tira um pouco da tua vida, um pouco da tua saúde, que rouba o teu tempo, tá? E eu te garanto, se você é o cara que fica rolando o TikTok durante 1, 2 horas por dia, um dia talvez você se arrependa, porque essas 1 ou 2 horas você não ligou pra sua mãe, pro seu pai, ou até mesmo pra alguém da sua família, tá? Talvez um dia você se arrependa. Então assim, ao invés de você rolar a tela do TikTok, ao invés de você ficar gastando com vícios, tira um tempo pra fazer coisas boas, coisas que te edificam, tá? Vamos falar sobre outro tema também. Sobre hábitos é basicamente isso. Você exercita e tal, você sabe. Você vive de vícios ruins, né? Vamos ver aqui o que tem mais pra falar. Sobre fazer perguntas eficazes. Cara, sabia que se você souber fazer boas perguntas, você consegue quase tudo na vida? Eu gosto de dizer assim, se você é o cara que tem jeito para perguntar, jeito para pedir e jeito para pesquisar as coisas, você consegue quase tudo. Se você souber pedir as coisas direito, até para Deus você consegue as coisas. Se você souber perguntar do jeito certo, você consegue boas respostas. Se você souber pesquisar as coisas do jeito certo, você encontra também muitas respostas. No Google tem todas as respostas. Sabe o que não tem? Não tem todas as perguntas. Se você for um bom perguntador, você encontra um monte de resposta boa, tá? Então, assim, como que você faz para fazer uma boa pergunta? Primeiro, você tem que ter dúvida mesmo. Segundo, você tem que pensar um pouco. Terceiro, pergunta. O que, como, por quê, quando, onde, quem, onde, para quê, entendeu? Como, enfim. Essas são algumas perguntas que estimulam a pessoa a falar, tá? E te explicar, talvez, algumas coisas. Vamos falar sobre Mastermind. Cara, eu acho que a parte mais importante desse vídeo é o Mastermind, tá? Lembra quando eu falei não é o que, não é como, é quem? Pode te ajudar? Automaticamente, Mastermind se chama mente mestra. É quando se reúne 2 ou mais pessoas em prol de um único objetivo. Quando se reúne 2 mentes em prol de uma única coisa. Digamos que você tem uma profissão e se reúne várias pessoas do seu nicho para tentar solucionar um problema, ou seja, Mastermind é tipo uma reunião, só que focada no progresso do todo, entendeu? E é um objetivo em comum. Basicamente isso, tá? Vamos falar sobre ócio criativo. Ócio criativo é basicamente você tirar um dia para você relaxar. Você pode desenhar um quadro, você pode pintar um quadro, você pode ir para a natureza, ter conexão com a natureza, enfim. Ócio criativo.
Agora vamos falar sobre técnicas de prova, acredito que já tenha ido, né? Vamos ver. Não, vamos falar sobre técnicas de prova de novo, então. Para você ir bem em prova, leia bem, tá? Tenha raciocínio lógico matemático, ou seja, você precisa saber pensar com clareza, tá? De forma mais rápida e agilizada. E outra coisa, você resolver provas também vai fazer com que você melhore, tá? Em se tratando de fazer provas. Vamos falar então sobre o método aula, revisão, exercícios e ensinar. Eu não tenho outro nome para esse método, mas é muito top. Pode crer que você vai gostar. Primeiro, aula. É você assistir teoria. Assistir vídeo, assistir aula, assistir curso. É onde você assiste, entendeu? Aí eu mordi minha boca aqui. Enfim, aula. Revisão. Qual que é a segunda parte? Revisão. É onde você escreve no caderno. Enquanto você está assistindo a aula, você está escrevendo, você está anotando, fazendo flashcard, mapa mental, enfim. Aquilo para você se lembrar. Resumo, resenha, enfim. Terceira parte. Exercícios. É onde você pratica aquilo que você aprendeu. Pô, você teve uma aula, você anotou, agora você vai praticar. Mesma coisa aí, eu tô falando para você. Se você quiser anotar, você anota e depois você pratica, entendeu? E daí você vai adquirir experiência, né? Que daí vai para a quarta parte, que é ensinar. A partir do momento que você estiver fazendo, você vai se achar no direito de ensinar isso para alguém também. Pô, tô fazendo um negócio legal lá, que tá mudando minha saúde, enfim. Aí você vai ensinar, tá? Vamos falar sobre estudo remissivo. Estudo remissivo é quando você volta várias vezes no mesmo conteúdo para ver se você não acha um buraco no conhecimento, tá? Por exemplo, você comprou um curso de violão. Aí você já fez todo o curso, já assistiu várias aulas, fez várias aulas, enfim, já tá tocando violão. Só que daí faz um mês que você não assiste nada de curso de violão. Você já tá tocando violão. Aí você vai no teu curso e assiste tudo de novo com maior humildade no coração para ver se você não esqueceu alguma coisa, entendendo? Porque daí você já vai olhar com uma visão diferente. Estudo remissivo é quando você volta no teu material e assiste tudo de novo. Aquilo que um dia foi útil para você. Sobre questionar, cara, questionar é muito importante, porque autoridades também erram. As pessoas não questionam, às vezes, a autoridade. Mas lembre-se, médicos erram, os advogados erram. Todo mundo erra, cara. Entende? Então, aprenda a questionar as coisas. Sobre anotações eficientes, tá? Você vai achar o seu jeito de anotar, tá? Não tem segredo. Anota do seu jeito, que é isso. Sobre estudo por questões. Cara, se você está estudando para uma prova, você quer estudar por questão, é interessante também. Só que para você estudar por questões, você tem que ter teoria, senão você não vai entender nada, tá entendendo? Vamos falar um pouco sobre chat GPT, tá? O chat GPT te ajuda muito, cara. Hoje em dia você pode pesquisar qualquer coisa ali que ele te ajuda, tá? Então, qualquer coisa que você quiser solucionar, qualquer problema, enfim, você apresenta as informações que você tem e ele te dá uma solução legal, tá? Só que tem que tomar cuidado que nem tudo que o chat GPT fala é conhecimento válido, tá? Às vezes você vai ter que pesquisar de outras formas. Vamos falar sobre a importância de você ter fundamento nas básicas. Primeiro, se você tem fundamento em português, você vai falar bem, você vai pensar bem, você vai criticar bem, você vai ler bem. E você vai entender bem as coisas, né? Se você tem fundamento em matemática, você vai pensar de forma mais rápida, você vai resolver questões de forma mais rápida e você vai pensar de forma mais assertiva. Se você tem lógica, se você tem base de informática, automaticamente você vai se dar melhor no mundo de hoje, né? Que é pura tecnologia. Se você tem base em inglês, você consegue ter acesso a conhecimentos de fora, tá? Em primeira mão. Pô, os Estados Unidos tem uma palestra top, você não assistiu ainda. Pô, você vai lá e assiste. Talvez tenha uma música com uma letra top, você vai lá e escuta, entendeu? Se tratando de recuperação ativa do conhecimento. Cara, em alguns momentos é interessante que você se livre um pouco do estudo, tá? E você venha e escreva tudo que você sabe. Vou te dar um exemplo melhor. Você passou 6 anos estudando direito, tá? Só estudando. Agora, pega um dia, ou talvez uma semana, ou talvez um mês, em que você não estuda nada, mas você só escreve aquilo que você se lembra. Por isso, recuperação ativa do conhecimento, onde você recupera todas as informações daquilo que você estudou. Automaticamente você vai ver onde que estão suas dúvidas e onde que existe buraco no conhecimento, tá? E eu mordi a boca que tá doendo agora. Enfim, vamos lá. Cultura de vencedor. A cultura de vencedor é basicamente você querer mais e melhor da vida, né, cara? Você modelar pessoas que deram certo, tá? Observe muito, pois com a observação e com o silêncio você pode aprender muito, tá bom?
Sobre cronograma, cara, tem um cronograma diário do que você precisa fazer, tá? Com atividades mais importantes e menos importantes, por ordem de prioridade e também por horário. Uma frase legal: estude muito, leia muito e pratique o triplo, tá? Tenha o hábito da leitura, tenha o hábito de estudar, tenha o hábito da escrita. Isso tudo é bom, tá, para você. Frases interessantes: a teoria é importante, mas a prática é a mãe de todas as realizações. Se cheguei longe foi porque estive apoiado sobre o ombro de gigantes. Se tivesse 6 horas para cortar uma árvore, passaria as 4 primeiras afiando meu machado. Conhecimento é poder em potencial. Resolva as suas dúvidas, tá? Tudo que você tiver dúvida naquilo que você está estudando, você precisa achar uma forma de resolver, tá? Busque uma forma de solucionar suas dúvidas. Não deixe a dúvida como uma pedra no sapato, tá? Te incomodando. Use a internet a seu favor, tá? Uma frase do Abílio Diniz que eu gosto bastante é: quero ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje, tá? Buscando evolução constante. Conviva com pessoas mais inteligentes do que você. Ensine, que te incentivam a crescer. Ensine o que sabe e viva o que ensina, tá? Quando você ensina, você aprende 2 vezes, tá? O silêncio é muito importante para você aprender qualquer coisa. Quando você cala a boca, quando você silencia, você aprende mais. Eu aprendi mais em uma hora de silêncio do que em 1 ano de leitura, tá? Tem hábitos que estimulem sua criatividade, imaginação e inteligência. Outra coisa, vai viver. Não adianta nada você estudar e você não validar os seus conhecimentos, ou seja, não pôr em prática para ver se realmente funciona. A lógica é: estude e aplique, ou seja, você testa, aquilo que deu certo você continua fazendo e ensina, e aquilo que não deu certo você apenas vê por que deu errado, tá? E descarta. Outra coisa, uma dica também que é para finalizando, né, indo para finalização desse vídeo. Entenda algo que você gosta, tá? Encontre algo do seu interesse e não pare de estudar até você ficar muito bom nisso, tá? No nível expert. Existe o nível iniciante, existe o nível intermediário, existe o nível avançado e existe o nível expert, tá? Eu vou ser bem sincero com você. Em se tratando de estudo, eu não vou ser modesto. Eu sou nível expert. Em se tratando de estudo, talvez eu não seja nível expert em boxe, em capoeira, enfim, mas em se tratando de estudo, eu não sou mais avançado, eu já sou expert, tá? Então você precisa encontrar uma área do seu interesse e se tornar expert. É aquele momento em que você domina muito bem, você está no nível profissional. Eu, hoje em dia, eu vou começar a criar as minhas oportunidades, mas eu acredito que eu estou no nível expert, eu sei, tá? Consegui ler um livro e tal, um livro de 1000 páginas, eu consigo ler talvez em 5 horas, enfim. Vamos lá, e entender bem, tá? A ponto de explicar o livro. Então eu posso dizer, sendo modesto, que eu estou no nível expert de aprendizado, tá? Outra coisa. Uma coisa interessante também é você não fingir falsa modéstia. Se você é bom em algo, fala, tá? Não fica se fazendo. E eu posso dizer, eu sou bom nisso. Enfim, vamos lá. Seja uma pessoa que pensa, cara, de nada adianta você ter todo o conhecimento e não ser uma pessoa crítica, tá? Você precisa pensar por si só. Vai chegar numa hora que você vai dominar tanto o conhecimento que você vai ser capaz de criar coisas novas através do teu conhecimento, através da sua base. Se você é uma pessoa que pensa, você influencia as outras pessoas, sabe por quê? Porque as pessoas querem ser influenciadas. E segundo ponto, as pessoas têm preguiça de pensar. Então se você pensa, automaticamente você vira uma referência, tá? Vamos falar sobre dicas finais aqui. Tenha vontade de aprender, acredite que você vai aprender, supere as dificuldades, perca o medo de falhar, tá? Não tenha preguiça, anote todas as suas dúvidas, observe, cale a boca e aprenda, tá? Pegue seu cafezinho com pão de queijo e vai estudar, tá? A partir de agora. Estude e aplique, adquira experiência e ensine. Conhecimento e informação é poder em potencial. Conhecimento transforma vidas, tá? E não se torne refém do seu conhecimento. Ensine tudo que você sabe. E para finalizar, o método inspiração, conhecimento e coragem. Se você quer se tornar um homem muito bem sucedido, primeiro, tenha uma inspiração. Por que você quer isso? Talvez para dar uma condição financeira para você, para sua família? Então você já tem uma inspiração. Você tem a vontade de ser rico, tá? 2. Conhecimento. Você precisa obter conhecimento em alguma área, pois o conhecimento vai te possibilitar ter os resultados que você quer. 3.
coragem para executar. Não adianta nada você ter conhecimento, você ter vontade, mas não tem coragem, não ter coragem, né, de ir à luta. Outro, último, experiências. Conforme você vai tendo coragem para experimentar as coisas e usar aquilo que você sabe, você vai adquirindo experiências. E a experiência é tudo, tá? A experiência te faz chegar no sucesso e se manter, né, no sucesso. Uma pessoa que chega no sucesso sem experiência, tipo, estourou do nada numa música que fez, ou até mesmo numa arte que fez, essa pessoa não tem base para aguentar o sucesso, entendeu? Então, bem provavelmente ela não vai durar muito. Agora, uma pessoa que se constrói dia após dia, como se fosse um muro, tijolinho por tijolinho, mas cria uma muralha muito bem fundamentada, automaticamente essa pessoa vai se manter por anos no sucesso, tá? Por quê? Porque essa pessoa tem base, essa pessoa tem fundamento, tá? Então é isso aí. Tchau, tchau.